Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos voltar a falar de futebol, numa semana diferente, numa semana de prémio, numa semana em que o Paredes, a União Sport Clube de Paredes, vai receber o Benfica. Nós vamos receber o treinador, um amigo, mas acima de tudo um treinador que lutou muito para chegar onde chegou hoje e que acredito que vai chegar ainda mais longe. Bem-vindo, Eurico, obrigado por teres aceito o meu convite para estar cá hoje, para falar daquilo que tu melhor sabes e do clube que muito te diz. Obrigado Pedro, obrigado por este privilégio de poder estar aqui presente e de conversar um bocadinho sobre futebol e de conversar sobre que os dois também nós gostamos imenso e pronto, e por também aqui parte também a nossa amizade. Muito bem, Eurico, este programa, um dos objetivos deste programa é dar voz ao desporto, a outras modalidades, não só ao futebol, porque o futebol tem uma visibilidade diferente e tu sendo uma pessoa que já jogaste futsal, já jogaste futebol, o próprio a experiência que tu tens das escolas, de uma maneira geral, principalmente a parte de futebol, como é que tu vês o futebol na nossa região? Achas que está suficientemente desenvolvido, podemos crescer mais, temos muito talento? Fala-nos um bocadinho aquilo, por tuas palavras, aquilo que é que tu sentes em relação ao futebol na nossa região. Não só Paredes, mas de uma maneira geral, que tu tens conhecimento disso, como é que tu sentes que nós estamos a nível futebolístico? Assim, se falarmos do futebol, não sei sinceramente o que vai acontecer pós-pandemia, não é? Por isso eu vou falar antes da pandemia. Antes da pandemia, eu acho que na nossa região está num bom caminho, está extremamente desenvolvido, pode naturalmente melhorar, mas nós se olharmos para o Penafiel, se olharmos para o Passos, para Fremundo, Paredes, Lousada, mesmo a nível de infraestruturas, e temos outros, temos agora o Gendra, temos o Rebordosa, acho que todos os clubes desta região, desta grande região, estão em crescimento, estão em evolução e estão a ter condições muito boas para o desenvolvimento do futebol e para a sua prática ser ainda melhor do que era em anos anteriores e para termos ainda mais talento, porque eu acho que nesta região tem sempre imenso talento. Eurico, para quem não te conhece, para quem não acompanhou a tua vinda para o futebol, tu começaste desde jovem a praticar desporto. Como é que começou o teu gosto pelo treino? Parte de treinador, quando é que tu notaste e surgiu? Porque eu sei que tu começaste ainda muito jovem, como adjunto de alguns bons treinadores. Ainda há pouco tempo, por acaso, vi uma fotografia de um primo meu, em que tu aparecias como adjunto de um grande senhor do futebol daqui da nossa região, do grande Silva Pereira. Como é que surgiu o teu gosto pelo treino? Como é que surgiu, tu sentiste, quero ser treinador, é isto que eu quero, que me dá prazer fazer? O futebol foi sempre a minha grande paixão, desde muito novo, não é? Eu comecei a jogar aos 6 anos, por isso acho que essa paixão veio desde muito miúdo, até desde os 3, 4 anos, que dormia com bolas e por aí fora. Acho que só via futebol e continuo só a olhar e a ver futebol. A parte da vertente de treinador, ela surge um pouco também por este gosto que tu tens de dar aulas e desde sempre que disse que queria também ser professor de educação física, esta ligação que tu consegues ter com os miúdos e poder ensinar, ela surge por aí, primeiro surge por aí, e quando surge por aí só no sentido de poderes ajudar o teu clube na altura e ensinar, e depois ganha dimensões diferentes daquela que eu tinha no início, que era mais no ensino da aprendizagem, de estar em contacto com os miúdos e poder contribuir para a evolução deles. Depois nasce aquela vertente do tático, do técnico e ficarmos completamente colados ao futebol a partir daí, numa dimensão completamente diferente. Ela nasce quando tu chegas a sénior e jogas, e depois chega um momento em que tu olhas mais para aquilo que tu pensas como treinador e não como jogador. Eu cheguei a uma altura ali aos 22, 23 em que olhava para o meu treino, estava a treinar e estava a olhar mais para aquilo como treinador do que como jogador. Ou seja, estava mais a tentar ver se o meu treinador estaria correto mediante as ideias que eu acho que são pertinentes, do que a fazer realmente aquilo que interessava e que era importante, e talvez me tenha prejudicado por isso. E então chega uma altura que disse, não, se calhar está na altura de eu deixar
de ser jogador e passar a ser treinador, e também pelo facto de ter tido no futebol de 11 imensas lesões. Tive muitas lesões seguidas e isso fez-me pensar, isto não está a dar para mim. Não tive aquela resiliência para dar continuidade e passei, como tu sabes, para a vertente do futsal para jogar, e é algo que me deixa triste neste momento não jogar, porque não consigo conciliar tudo, porque adoro jogar futsal, porque tinha também uma boa família no grupo, e tu sabes bem disso, e tenho muita pena de não estar a jogar, mas não consigo fazer tudo. Chegou uma altura que não dava. Eu em Passos ia em Penafiel e em Paredes, e eu saía de dar treino aos miúdos, ia a correr para jogar, para treinar futsal, e mesmo nos jogos, saía dos jogos, ia para jogar o futsal. Nos séniores aqui em Paredes fiz isso muitas vezes. Eu vou-te dar o exemplo, uma das vezes nós estávamos a jogar em Baião, acabou, nem ao balneário fui, entrei num carro para ir jogar a Aveiro, de futsal. Chegou uma altura que isto, pronto, não dá, porque depois o patamar em que tu estás no Campeonato de Portugal já exige ainda muito mais do que exigia da elite. Pá, não tens tempo para tudo. Neste momento não tenho, acho que o tempo é insuficiente para aquilo, até pelas aulas, e não consigo ser profissional de futebol, não é? E perco muito tempo e não consigo ter o tempo que eu gostaria de ter. Imagina, jogar futsal seria bom porque me libertava, mas era impossível eu conseguir conciliar isso tudo, e é uma pena, porque gostaria de continuar a jogar, naturalmente. Claro, então podemos dizer, Eurico, que perdeu-se um bom jogador, mas ganhou-se um grande treinador? Eu espero que sim. Eu acredito mais que vou ser muito mais capaz como treinador do que fui como jogador. Acho que isso, aliás, acho que já consegui. Pelo menos no futebol 11 já consegui ser muito mais capaz como treinador do que como jogador, sobretudo nos séniores. Na formação se calhar não, mas nos séniores acho que consegui ser muito mais capaz, e espero ser muito melhor treinador do que jogador. Naturalmente, eu costumo dizer que eu não tive uma carreira de futebol, nem fui um jogador de futebol. Eu chutei a bola, porque ser jogador de futebol para mim é estar na primeira divisão e na segunda, antes, menos que isso, acho que não é ser jogador de futebol. Muito bem, Eurico, tal como tu, existem jovens treinadores, o caso de amigos em comum, entre os quais, por exemplo, o Pedro Barroso, que foi sempre uma pessoa que tu também notas uma amizade muito grande. Tu sentes que o facto de aqui na nossa região, o facto de termos, por exemplo, o Rui Quinta, o Miguel Leal, que foram das primeiras pessoas com projetos de departamento juvenil de formação, o Carlos Pinto, o Valente, entre outros grandes treinadores, tu sentes que eles foram uma referência, serviram-te como uma referência, como um estímulo para começares a tua carreira como treinador? Não, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente o Rui Quintas foi, se calhar, ele o principal causador desta ligação também a treinador, até porque quando nós éramos jogadores dele no Paredes, e ele criou essa situação de também sermos treinador, levou-nos a sermos treinadores, e foi aí que também iniciamos. Eu acho que ele tem toda a responsabilidade, ou grande parte da responsabilidade, de nós iniciarmos como treinadores. Na altura também o professor Carlos Alberto, que também conheces bem, Sim, porque sim. também tinha sido nosso treinador, e foi ele o primeiro a dar-nos algumas orientações depois, quando nós passamos mesmo para ser coordenadores dos Paninhas e por aí, e mesmo para essa equipa que estavas a dizer há pouco do Gonçalo, e que era o treinador Silva Pereira, e eu era o adjunto dele, e ele deu-nos ali também as primeiras indicações, e é óbvio que sim, o do Valente também tem, o Carlos Pinto eu não tenho grande ligação, tinha mais como jogador, sempre vi o Carlos Pinto como jogador, como treinador não. Agora, todos os outros acho que foram muito importantes, porque nos deram sempre conhecimento, e deram-nos sempre a oportunidade de ir para esse lado de treinador e vermos as coisas como treinadores, e claro que bebemos sempre um bocadinho de cada um, e eu acho que isso só é bom, bebermos o melhor de cada um é sempre importante. E uma vez que falamos destes treinadores daqui da nossa região, tu sentes que já falaste um bocadinho disso, mas tu sentes que aqui na nossa região é mais fácil conseguir atingir o topo como jogador? Ou sentes que como treinador é mais fácil, o caminho é mais fácil de trilhar? Não, eu acho que como treinador é muito difícil tu conseguir chegar ao topo. Uh, eu acho que o percurso que tu tens para fazer como treinador é extremamente difícil. A não ser que tu tenhas como eu costumo dizer, um paraquedas. Se tu tiveres um paraquedas, consegues chegar lá ao cimo da montanha com muito mais facilidade. Mas eu não tenho paraquedas. Eu, para chegar ao cimo da montanha, Tiveste de trepar? vou ter que trepar imenso. Se eu tiver um paraquedas, se eu tivesse um paraquedas, e quando eu falo de paraquedas, falo se eu tivesse tido uma carreira de excelente jogador, de internacional e por aí fora, e relações que me permitissem chegar ao topo
sem apresentar resultados ou sem apresentar currículos e excelentes trabalhos, se calhar, aí acredito que fosse fácil. Desta forma extremamente, é mais difícil, eu acho que até é mais difícil tu chegares a um grande nível como treinador do que como jogador. E isso não tenho dúvida, até porque há muito mais jogadores para as equipas do que treinadores, né? Naturalmente. Por isso acho que é muito mais difícil tu conseguir chegar como treinador ao topo, isso não tenho dúvidas. O que é que te fascina na área do treino? Por uma palavra ou duas, o que é que, se eu a perguntar-te o que é que te fascina na área do treino, qual é para ti o principal amor? Eu acho que aquilo que mais fascina no treino é tu poderes colocar outros, ou seja, os jogadores, a porem em prática as ideias que tu pretendes e elas a funcionarem. Porque é muito difícil tu pedir aos outros para fazerem aquilo que tu queres. E eu acho que isso é o que é o mais difícil, é motivá-los, é fazer com que os jogadores acreditem naquilo que tu queres e que tu achas que é melhor para a equipa, para o clube, para o jogo, e isso eu acho que é o que mais me motiva. E depois o treino motiva-me sempre porque tu tens que arranjar formas e maneiras de não só motivar os jogadores, mas de procurar exercícios diferentes, não estou a dizer todos os treinos, mas com algumas variabilidades durante o ano, porque senão fica tudo muito monótono e tens que arranjar sempre soluções diferentes, porque, nomeadamente na minha situação, né, porque eu já estou aqui com alguns jogadores há 5 anos, e se eu fizer sempre o mesmo, eu não posso ter resultados diferentes. Quando tu fazes sempre, quando tu trabalhas sempre da mesma forma, não podes querer a êxitos diferentes, né? Ninguém se dedica da mesma forma e consegue êxitos melhores, isso é impossível. Então tu todos os anos e todas as semanas, não digo todas as semanas, mas mais todos os anos, tu tens que procurar sempre soluções diferentes, até porque tu és obrigado a fazê-lo, porque tens grande parte dos meus jogadores já estão comigo há 5 anos. E se eu não encontrar essas soluções, fica demasiado monótono, fica para eles, não lhes estou a ensinar nada. E eu tenho que lhes ensinar sempre algo novo, sempre, seja na vertente técnica ou tática, ou mesmo na emocional. E depois acaba, como tu dizes, como tu eras quando jogador, de estares a ver o trabalho do treinador. E eu acredito, e cada vez mais os jogadores já têm uma formação diferente do que tinham se calhar há uns anos e se calhar já avaliam essas coisas todas que tu estás a dizer, da vertente do treino, se calhar estão atentos e é o que tu dizes. Se fizeres sempre a mesma coisa, os jogadores não vão estar motivados, nem vão conseguir fazer. Rico, tu sentes que todas as etapas que percorreste até agora, nesta curta ainda carreira de treinador, sentes que foram todas importantes ou achas que ainda ficaram algumas por fazer que devias ter feito? Não, eu por acaso acho que já fiz todas as que eu tinha que fazer e aquilo que eu acho é que todos deviam de fazer. Eu posso não dizer todas as que eu fiz, mas grande parte das que eu fiz, porque acho que isso ajuda. Eu acho que foi muito importante trabalhar. Eu treinei todos os escalões de formação, todos. E não falhei um. E isso é diferente, porque tu treinas escolinhas, que hoje em dia não se diz escolinhas, diz benjamins, mas é o mesmo. Infantis, iniciados, juvenis e júniores é completamente diferente. É sempre diferente de trabalhar isso. E também tive a oportunidade de o fazer em clubes diferentes. Não treinei todos os escalões em clubes diferentes, mas já andei lá perto. E isso, acho que isso dá uma aprendizagem, uma vivência muito importante para o futuro. E acho que todos os treinadores deviam de pensar nisso. Começar, tu não deviam querer começar logo no topo. Acho que quem Começar quer na começar base, logo não é? no topo, começar na base, é na base que se aprende. Acho que nem devia de ser permitido, muito sinceramente. Acho que não devia de ser permitido tu começares no topo, porque não faz sentido e acho que aproveito também para falar nisto, até porque temos essa oportunidade. Eu não acho que faça sentido, independentemente de ter sido um excelente jogador, um jogador com títulos até europeus, e nisso acho que isso não é relevante, porque quando eu costumo dar este exemplo, tu se fores assistente médico e se decidires, porque há muitos, eu até tenho amigos que o fizeram, primeiro foram assistentes e depois quiseram ir tirar o curso de medicina, seja dentário, e chegaram e tiraram e começaram a tirar o primeiro ano. Eles não foram diretos para o 4º ano ou para o 3º ano. Como qualquer um de nós, Eurico, a estudar, nós passamos primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e temos que nos formar. E eu acho que isso é importante e é pertinente o que estás a dizer, que toda a gente devia passar pela base até chegar lá em cima. Porque eu não percebo como é que alguém que foi jogador e passa a ser treinador, uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser treinador. Há diferenças. Há jogadores que eu percebo que podem ser excelentes treinadores, isso já temos visto, vários, mas isso não tem que ser regra. Porque uma coisa é tu teres 20 anos de carreira, não é? 20 anos, tens 20 anos de experiência, outra coisa é tu teres
um ano de experiência e 20 anos seguidos. São coisas completamente Claro. diferentes. Claro. E eu acho que as pessoas confundem isso. E temos a dar a oportunidade a jogadores que foram excelentes jogadores, e eu não tenho nada contra isso, mas já não falo em eles irem imediatamente para a Primeira Liga. Isso é a nossa sociedade e eu isso não tenho nada em casa. Falo a eles passarem à frente de todos os outros quando falamos de tirar curso. E eu acho que isso é inadmissível. Acho que isso é... as oportunidades, nós sabemos que no nosso país e mesmo no mundo, as oportunidades não são iguais para todos. Porque elas não são. Nós sabemos disso. É a sociedade do mundo em que vivemos. Mas uma coisa é elas não serem iguais, outra coisa é elas serem claramente diferentes. Acho que isso é completamente injusto, essa situação. Sim, eu concordo contigo e acho que definitivamente o futebol precisa de uma reestruturação nesta fase, pelo menos em relação a esta parte, porque depois há a velha história do treinador que vai para o banco da Primeira Liga com um nível que não é o exigido, é o que tu dizes e muito bem, deve haver um processo de formação também para um treinador. Como nós diariamente temos na escola, também tem que haver para um treinador, terá que passar todos os escalões, porque eu acho que até faz parte da própria experiência e da bagagem, como tu dizes, e muito bem, de fazer um treinador melhor treinador do que aquilo que é. Porque senão o treinador, o Cristiano Ronaldo, o Messi, eles não precisavam de nada, porque vão ser excelentes treinadores de certeza, foram os melhores do mundo. E eu não acredito que isso seja bem assim e tão linear, não é? Claro, é mesmo isso que eu também partilho dessa opinião. Acho que podem ser excelentes treinadores. Guardiola foi um bom jogador e é um excelente treinador. Ok, mas isso não Mas é, o Mourinho já não regra. foi um grande jogador, não é? E é um excelente treinador, mas isso não é uma regra. O Klopp também não o foi. Agora, nós não podemos fazer disso regra. O que eu acho é que eles já têm uma vida tão facilitada, vamos olhar, por serem tão conhecidos e por terem tido relações que mais ninguém tem, e ainda continuam a partir à frente de tudo e de todos, quando eu acho que isso é injusto e eles nem sequer precisavam disso. E deve haver um processo de formação, como tu dizes. Já que falaste na formação, tu sentes que é mais fácil treinar miúdos ou séniores? Não é o que tu preferes, é qual é mais fácil, qual é que tu sentes, é assim, na base tu vais buscar um tipo de trabalho e nos séniores vais buscar outro. Qual é o que tu te sentes, neste momento se calhar os séniores para ti é o que tu queres e é aquilo que tu vais estar, mas qual é que tu sentes que é mais fácil treinar? Chegar onde tu queres, mais facilmente. Mais fácil para ensinar e para tu não teres vícios, é mais fácil a formação. Não é? É mais fácil a formação porque os miúdos têm menos vícios, a forma aquisitiva, não é? A parte aquisitiva para eles é mais simples, é mais fácil, rapidamente assimilam melhor do que os séniores, isso é uma realidade, não é? Vês isso na escola, não é? Eles são sedentos de informação. Se tu lhe des a informação correta e se os alimentares na informação, claro que a informação é adequada a cada idade, não é? Não podemos, Claro. tem idade, tem etapas, Claro. mas no que diz respeito a ensino-aprendizagem, parece-me muito melhor a formação. Depois, no que diz respeito à execução e realmente tu vês em prática a ideia que tu pretendes, acho que os séniores é diferente. É diferente porquê? Porque os séniores, por norma, a sua execução vai ter mais qualidade, a sua execução vai ter muito mais intensidade, vai ter um contexto e uma realidade de jogo mais real do que na formação. E depois na formação tu tens sempre aquela parte que vês em quase todas, que eu também não acho que seja tão correto, que é tem aquele facilitismo do se não correr bem, se não correr bem não tem mal. Se não correr bem, não tem mal. Não há problema, estamos aqui a participar só. E acho que perdemos alguma competitividade na formação. Eu acho que os miúdos devem saber ganhar e perder. Isso tem que ser ensinado desde muito, muito novos. Mas não deve ser igual ganhar e perder. Exatamente. E acho que na formação isso existe mais do que nos séniores. E é a única parte que eu não gosto da formação. Mas, e tu sentes, Eurico, que tal como em outras áreas, eu isso defendo um bocadinho, que como se costuma dizer, cada macaco no seu galho, tu sentes que há treinadores preparados só para a formação e que se calhar um dia chegam aos séniores e se calhar não é aquilo que eles querem? Sentes que há treinadores para a formação e treinadores para o futebol sénior? Eu não sinto que isso existe. Eu acho que um treinador que é bom na formação e é bom nos séniores. Quem é bom Mas sentes é bom. que, por exemplo, aquilo que eu te quero perguntar é, se tu sentes que um treinador que está preparado para a formação, tem muito jeito para a formação, não quer dizer que nos séniores seja um belíssimo treinador, ou vice-versa. Não quer dizer, ele continua, eu acho que o treinador que é muito bom na formação,
Mas nos séniores não foi. Eu não acho que ele não deixe de ser bom treinador. Mau treinador, não é? Ele não passa a ser mau treinador. Ele não está habituado a algumas vivências, porque os séniores requer ali outras. E é isso que eu queria chegar. Se calhar a importância. É mais difícil gerir os séniores do que gerir a formação. Isso é claramente evidente. E ele pode não ter a capacidade de gerir adultos. E isso é que é difícil. E se calhar, Eurico, era que eu te queria perguntar, que era o facto de um treinador ter passado por um plantel sénior, se ajuda a isso? Ajuda a... Não, ajuda muito. A tua vivência nos séniores, a tua vivência no balneário, quer também seja nos júniores, mesmo nos séniores, né? Que também tivesse esse privilégio de conseguir, ajuda. Tu sabes alguns caminhos, tu sabes, tens aqui vivências de séniores, tu sabes como se deve ou não lidar com alguns jogadores e ajuda muito na forma como tu comunicas, na forma que tu retiras o melhor de cada um, e só acho que isso ajuda imenso. Ajuda imenso. E acho que aqueles treinadores que passam da formação para os séniores e não conseguem lidar com o grupo têm muito a ver com isso, porque é diferente tu lidares com o grupo na formação de tu lidares com o grupo nos séniores. Mas, na minha opinião, quem tem liderança na formação, ao longo não estamos a falar de um treinador que sai dos infantis e vai para os séniores, não é isso, mas pronto, que já tem alguma vivência, algum percurso na formação e chega aos séniores, quem tem em baixo liderança acaba por ter em cima. Não perde conhecimento nem perde liderança. Muito bem. A minha forma de pensar é essa. Muito bem, Eurico, em programas anteriores que falámos aqui de futebol, tivemos aqui o José Fonte, que foi que é um grande exemplo. Eu costumo dar um grande exemplo, independentemente da amizade, costumo dizer, foi uma pessoa que também como jogador passou por vários escalões, teve que ir para uma terceira liga inglesa e aos 30 anos chegou à seleção. Tivemos também cá o Tiago Leal, da parte do scouting, que é adjunto do Paulo Fonseca na Roma, como tu sabes. Isto para te perguntar o quê? Tu sentes que cada vez mais, para chegar ao topo, nós temos que percorrer este caminho e ter ao nosso lado, por exemplo, ainda há pouco tempo também tivemos cá a doutora Marina, psicóloga, futuramente vamos ter o Eduardo Marino da fisioterapia. Tu sentes que para chegar ao topo, mesmo numa equipa do campeonato onde o União de Paredes está, tu sentes que estas coisas todas juntas, fisioterapia, nutrição, scouting, que ajuda a preparar e a estar melhor e estar à frente dos outros? Não estamos a falar de um clube de topo. Um clube como o Paredes neste momento, isso já conta? Eu posso-te dar até o exemplo desta semana. Dou-te até esse exemplo, porque já íamos falar, mas podes falar já, não há problema. O exemplo mais prático que podemos ter, e eu acho que quanto mais áreas que tu tens no teu clube, de intervenção no teu clube, mas estamos a falar de áreas bem programadas, com uma intervenção direta e objetiva, com planeamento, quanto mais áreas tu tiveres, melhor será o teu clube e a tua equipa. Isso não tenhas a menor dúvida. Psicólogo, nutricionista, diretor de comunicação, tudo é importante. Tudo é importante e, na minha opinião, fundamental. O observador, o scouting, o departamento de scouting, onde é que ele está, quem é, o que é que faz, qual é o objetivo, será que tens, será que não tens, deves ter, claro que deves, a parte em que tu ligas a formação e os séniores, tudo isso é fundamental para a organização do clube e para que o clube seja melhor. Quanto mais tu tiveres, melhor. Hoje em dia tu já vês na Alemanha, sobretudo na Alemanha, e vês uma ou outra equipa em Inglaterra, já ter engenheiros, não é? Engenheiros e ter analistas só, porquê? Engenheiros informáticos por causa de dados estatísticos e matemáticos em equipas na primeira divisão alemã. Porquê? Porque esses dados estatísticos dos jogos, que cada vez há mais programas para isso, ajudam a contratar jogadores. Isto parece ridículo o que eu estou a dizer, mas não é. Mediante o perfil que eles pretendem, mediante o que o clube quer para cada posição, isso ajuda. Aliás, o Diogo Jota é um elemento desses. O Liverpool acabou por, não só pela sua qualidade, mas os dados estatísticos que retirou, não é só os dados estatísticos, naturalmente, mas juntamente com toda a outra análise de todos os outros parâmetros, contrata o Diogo Jota, né? Nós vimos agora o diretor desportivo que era do Benfica, o Tiago Pinto. Tiago Pinto vai para a Roma, mas foi para a Roma porque a Roma foi comprada por um empresário americano ou um investidor americano que faz o quê? Fez um programa em que captou os diretores esportivos mais jovens de determinado perfil, e ele foi
não é? Ele ficou em primeiro e eles contactaram. Naturalmente devem ter oferecido uma fortuna, não sabemos, Claro. nem interessa, mas para perceberes que os departamentos são fundamentais, na minha opinião. E é o que tu dizes, e o Diogo Jota é um claro jogador que tem o perfil exato para aquela equipa e encaixou ali como uma luva, não é? Tem a ver com isso, tem a ver com isso. E muito bem. Eurico, neste momento o Paredes, a União está em segundo lugar, está na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Qual é o principal objetivo? E agora vamos falar claramente da tua equipa. Qual é o principal objetivo para esta época? O principal objetivo que nós temos é naturalmente a manutenção. Temos a ambição de ficar nos 5 primeiros para podermos ter o acesso à terceira liga. Não é? Temos um objetivo claro e depois temos uma ambição também bastante clara e que nos faz ainda, não é? Nos faz alimentar todos os dias um maior rendimento e uma maior disponibilidade para conseguirmos alcançar essa ambição dos 5 primeiros. Isso é claro para nós. A subida da divisão passa-te pela cabeça? Eu sei qual é a tua resposta, mas tenho que perguntar. Se tu olhares para... tu vais jogar o jogo e vais jogar todos os jogos para ganhar, poderia dizer que isso, mas não me pode passar pela cabeça querer subir para a segunda liga. Acho que eu não consigo não ser racional, seja no que for, e aqui não me pode passar na minha cabeça e transmitir aos meus jogadores: eu quero chegar à segunda liga este ano. Não. Eu quero efetivamente chegar. Acho que passo a passo tu deves ir passo a passo e não quero chegar. Nem sequer condições temos para isso, nem sequer nos preparamos internamente para isso. Desde nutricionistas, que ainda há pouco falamos, psicólogos, nem sequer nós temos tantas áreas de intervenção que necessitamos para poder estar numa segunda liga. Por isso, tu não podes chegar lá e depois construir as áreas de intervenção. Tu tens que construir primeiro para poder lá chegar. Não é? Tu não fazes uma casa sem ter o terreno. Não é? Isso não faz sentido. Tu não vais fazer um projeto e ainda não tens o terreno. Isso não faz sentido, no meu ponto de vista. Por isso é que te disse que a manutenção é claramente, e depois a ambição de poder o acesso à terceira liga, que é tu tens de ficar nos 5 primeiros e lutar para ver se consegues ir à terceira liga, e depois só o primeiro é que vai para a segunda liga. Isso não nos passa naturalmente pela cabeça. Diz-me uma coisa, tu sendo uma pessoa da terra e do clube, ter sido o principal como treinador de um clube que começou de baixo até aos dias de hoje, isso é para ti um motivo de orgulho e que se calhar ainda te motiva mais para trabalhares e quereres mais no União. Sim, esse é um motivo de orgulho. Eu costumo dizer, também esta semana falamos um pouco sobre isso. Eu disse que eu quero marcar a minha geração na minha terra. Nesta área, eu no futebol, há outros que estão noutras áreas, seja política, seja saúde, e marcam a sua geração. Eu quero marcar na minha área de intervenção a minha geração. Acho que estou a conseguir, e esse é um também dos meus objetivos, e naturalmente que estou satisfeito com o percurso que tenho feito no clube até agora, até porque quando eu cheguei aos séniores nós estávamos praticamente descidos para a honra, né? Estávamos na elite, e hoje, passado 5 anos e meio, ou quase 5 anos e meio, por aí, estamos no Campeonato de Portugal e com alguma consistência, terceiro ano seguido. Por isso tenho que estar muito satisfeito com esse percurso. Satisfeitos e orgulhosos. Eurico, esta semana, de certeza e com certeza que motivação não falta para os teus treinadores, para os teus jogadores. Jogar com um clube como o Benfica, um clube grande, em que muitos jogadores do outro lado que vão estar são referências para os jogadores teus. Ainda hoje, por acaso, eu li a entrevista do Ismael e achei piada porque ele francamente diz e brincou com a situação tanto da tua parte como do presidente, jogar com um clube que ele nutre simpatia, e ele falar desta situação de uma forma muito clara e muito normal. Tu sentes que isto é um prémio para os jogadores? Sentes que é um prémio para o clube? O que é que tu sentes em relação a isto? Sentes que é apenas um jogo ou sentes que passa também por um prémio para aquilo que vocês têm feito, tanto treinador, diretores, jogadores, toda a gente? Sim, eu acho que é mesmo isso. É um prémio para todos e andávamos à procura deste prémio há imenso tempo. Um prémio pelo aquilo que temos feito nos últimos anos no clube, e o jogo é vivido como isso. Um prémio para teres o prazer de jogar, privilégio de jogar com um grande. Será
a primeira, se calhar a única para grande parte ou para todos. Acredito e quero acreditar que pode ser a primeira de muitas para 2 ou 3, pelo menos. E para mim, acredito que possa ser o primeiro jogo de muitos contra um grande. E é isso que ainda me dá mais motivação para o jogo. Mas é claramente um jogo diferente e um jogo único que temos que aproveitar e desfrutar do jogo. Lembrando e tendo a responsabilidade de querer ganhar, independentemente de termos hipóteses reduzidas, mas é com esse intuito que vamos estar presentes no jogo, para ganhar. Não faz sentido de outra forma. E tal como tu, existem muitos atletas de Paredes e formados no Paredes e eu gostava de falar contigo um caso de um jogador que na altura, ainda que eu treinava, que te passou um momento complicado, foi o Tojoc, foi na altura que ele tinha sido operado e eu tive o gosto, e ele sabe disso, de o treinar. E numa altura que ele se calhar pensava em desistir, isto e aquilo, eu sempre fiz com que ele não perdesse o foco dele e ele voltou a chegar ao Paredes, que era o clube dele. E tu sentes que este tipo de jogadores, jogador do clube, jogador que sente o clube, que ainda ajuda mais a conseguires atingir os teus objetivos, estar o barco mais unido, sentirem as pessoas da terra, sentirem a camisola, tu sentes que isso é uma ajuda maior? É diferente. Eu acho que permite criar laços melhores e maiores. Eu acho que quem não é boa pessoa não é bom jogador. Essa é a minha opinião. Quem não é boa pessoa não é bom treinador. Essa é a minha opinião. É óbvio que ser boa pessoa tem sempre uma opinião diferente para cada um de nós, mas há valores e princípios que eu acho que cada um consegue. Se falarmos todos sobre valores e princípios de boas pessoas, acho que todos vamos ter ali alguns consensos e acho que isso é o importante. E o Tó tem isso, tem não só o gosto pelo clube, a dedicação que tem ao clube, o facto de ter jogado desde bastante jovem no clube, toda a formação, e tem um orgulho imenso de ser capitão do clube, adora mesmo o clube, faz sacrifícios pelo clube e isso é muito bom, ajuda do ponto de vista interno, ajuda imenso. Percebes? Como tu estavas a dizer, faz crescer mais os elos de ligação e faz transcender também. E parece-me que isso é muito positivo. Ele não consegue olhar para o clube só como um clube. Eu vou dar este exemplo. Quando tu tens muitos jogadores de fora, repara, eles chegam, treinam, vão embora e não pensam mais no clube. Percebes? Os outros pensam. Estes chegam, vão embora e são obrigados a pensar. Primeiro, porque quando saem daqui, continuam na cidade, estão na terra deles, na cidade, e não há como não falar aquilo ali sobre eles, sobre o clube, sobre o momento que estão, e isso faz-los viver mais, sentir mais, tanto nos bons momentos, não é? O entusiasmo dos bons momentos, como nos maus momentos, eles sentem muito mais que os outros. Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E ajuda tanto para o ajuda e transmite muito mais entusiasmo nos momentos bons que tu vives e também ajuda nos maus momentos, porque tu constróis ainda uma maior ligação para poderes passar esses maus momentos, que eles existem sempre em todas as épocas, naturalmente. Muito bem, Eurico, eu sei a motivação e tal como falamos, a motivação, não foi preciso motivar os seus atletas esta semana, mas foi fácil consegui-los ter o foco certo para aquilo que tu pretendias para os treinos, para a própria semana, foi fácil isso, a motivação foi, mas o foco, achas que todos estiveram focados naquilo que tu pretendias, que traçaste para o jogo? Se eu dissesse que sim, mentia, e deves compreender isso, porque é uma semana diferente, é uma semana onde os jogadores, onde tudo aquilo que gira à volta deles é diferente, não é? Desde a comunicação social, das entrevistas, desde o facto de eles terem constantemente jornalistas no treino que tirar fotos aqui, a filmar ali, eles olham para lá, eles não estão, não é? É óbvio que ninguém de nós está habituado a isso e isso não podemos estar aqui a dizer que é uma semana igual, estávamos todos a mentir e não faz parte de nós, é uma semana claramente diferente, logo pela comunicação social. Constrói e cria muito mais ansiedade a cada um deles. Motivação eles têm, dedicação tiveram, concentração. Não acredites que a concentração deles seja tanta como em semanas anteriores. Agora, o entusiasmo e a motivação também faz com que tu consigas superar essa pequena falta de desconcentração devido a esta câmara, aquela, a tudo o que está à volta deles. Mas eu acho que eles têm o direito de viver isto da melhor forma que conseguirem e da forma mais entusiasmante que eles conseguirem, porque acho que isso é um direito deles e acho que devem aproveitar ao máximo isso, porque é realmente um jogo diferente e para alguns deles pode ser mesmo único.
único, é o que tu dizes. Se calhar é uma oportunidade única e eles devem aproveitar, como tu dizes, o momento. Devem de uma forma intensa e o melhor que conseguirem. E se tiverem aquilo ali menos concentrados, ninguém lhes vai poder apontar rigorosamente nada. Muito bem, Eurico, tu sentes, eu sei que é uma pergunta difícil para um treinador, mas tu sentes que há atletas no plantel do União que poderão chegar ao topo, à Primeira Liga? Eu acho que era mau para mim como treinador não acreditar que determinado atleta na minha equipa possa chegar a um patamar superior. Primeira não sei, mas segunda, a um patamar profissional, acredito sim. Acredito que temos 2, 3 jogadores com jovens da nossa formação, outro até nem é da nossa formação, podemos falar até, por exemplo, do guarda-redes, que ainda agora foi à seleção. Acredito que eles têm condições para chegar a um patamar superior. Agora depende da forma como eles vão dedicar neste próximo ano, 2 anos no máximo, porque mais que isso, se depois não derem esse salto qualitativo para outro patamar, depois começa a ser mais difícil. Eurico, agora diz-me uma coisa, e tu onde é que queres chegar como treinador? Isso para mim é claro, ainda há pouco te disse isso, claro que passo a passo vai demorar, tenho essa noção, vai demorar mais do que eu gostaria naturalmente, mas passo a passo sem subir muitos degraus, porque acho que isso não faz sentido, mas quero chegar ao topo, é óbvio que o primeiro objetivo é chegar à segunda liga, vamos passos, e depois à primeira, e depois aquilo que eu mais gostaria era de chegar ao campeonato alemão. Era onde eu gostaria realmente de chegar, mas acho que ainda vou bem a tempo e não crio a expectativa de chegar lá, crio uma ambição de lá chegar e tenho essa convicção. E tens dado passos seguros para isso e és uma pessoa com os pés bem assentos na terra e eu acredito que vais lá chegar. Eurico, para quem está a começar a carreira de treinador, e já falamos no processo todo de aprendizagem e de formação também de um treinador, que conselhos é que tu deixas a um jovem treinador, alguém que queira deixar de ser jogador e passa a ser treinador? Qual é o conselho que tu deixas para esses treinadores? Bem, o primeiro para quem quer ser treinador tem que perceber que ser treinador é muito mais difícil do que aquilo que se julga, porque as pessoas normalmente quando olham para o treinador olham só para o lado bom. O treinador não tem só esse lado bom, até pelo contrário. Primeiro tem que ter um prazer pelo jogo e pelo treino muito grande, senão não pode ser treinador. Tem que perceber que não vai ganhar sempre e tem que começar a saber lidar com isso. Tanto com a vitória como com a derrota. Já são aqui alguns conselhos importantes. A sua dedicação tem que ser superior àquilo que ele acha que é importante, que é suficiente. Tem que ser superior, eu diria, o dobro. A sua dedicação tem que ser o dobro. E primeiro, nunca pense que pode chegar a determinado sítio, começa a ser treinador hoje, nas escolinhas, não interessa, de um clube qualquer, e amanhã já quer estar na primeira divisão a ser treinador de uma outra equipa. Não podemos pensar assim. Acho que o treinador deve pensar passo a passo e depois o treinador tem que pensar que aquilo que ele treina são jogadores, são seres humanos e essa ligação que ele tem que ter com os jogadores, quer na formação, quer nos séniores, é fundamental. E então, quando o treinador tem que partir para uma área de intervenção e de formação ligada à relação com pessoas, relações interpessoais com a sua equipa, neste caso, com o seu grupo, para ser um grande treinador. E que vá, como nós falamos há pouco, de patamar em patamar, que não queira subir grandes degraus, porque isso não faz sentido. Comece da base, se não quiser começar mesmo lá em baixo na base, que comece a meio, pelo menos, e que vá com alguma calma e que não queira pensar que no início sabemos tudo, porque não sabemos nada, e que consiga ouvir muito mais de que exigir no início. Acho que no início isso é importante, ouvir muito mais. Mas agora, como nós falamos há pouco, seguir mesmo o sonho. Acho que deve seguir principalmente o seu sonho. Estes todos são conselhos que acho que são importantes. Como diz o Cristiano Ronaldo, muita pedra para partir, não é? E eu acho que é fundamental em jovens treinadores e é beberem de várias fontes e irem buscar coisas a vários, mesmo outras modalidades, a parte de psicologia, eu acho que tudo influencia e tudo é importante. Concordas com isso? Claro, concordo plenamente com isso.
Eurico, uma última mensagem para os sócios e simpatizantes da União, porque a mim também me diz muito a União, porque eu também fui atleta dos júniores e dos séniores na União e desejo o melhor para o clube. Por isso eu também quero que deixes uma mensagem para toda a gente que nos vê, para os sócios e A simpatizantes. primeira mensagem é ligada a esta tristeza que eu percebo que existe, não frustração, porque acho que a palavra frustração é muito grande para o momento que vivemos. A tristeza que existe de não poderem estar presentes num jogo destes, que acho que seria especial e que todos iam Ia-te adorar. fazer essa pergunta agora, mas depois continua. Mas e acho que iam adorar e isso seria único para nós e era óbvio que era fantástico poderem estar todos presentes, quer adeptos, quer famílias, porque acho que isso ia ser lindíssimo para nós. Mas nós temos que olhar para o momento que vivemos, mais uma vez falar sobre racionalidade, não podemos querer público quando vivemos um momento terrível a nível mundial por causa da pandemia, então temos que olhar para isto como um privilégio que nós vamos ter em jogar numa hora em que estão todos confinados. Não é? Grande parte das pessoas vão estar em confinamento e nós vamos ter o privilégio de jogar, que é aquilo que mais gostamos de fazer. Aquilo que eu peço, uma mensagem para os adeptos, é que possam, no seu confinamento, ver o nosso jogo, transmitir uma energia positiva e que mesmo em casa, que ninguém os ouve, mas que podem transmitir uma energia positiva, apoiem sempre os seus jogadores e apoiem sempre o seu União e tenham orgulho em ver o seu União na televisão com um grande. Acho que isso é que é o mais importante. Isso é o mais importante e é o que tu dizes e eu acredito que toda a gente em casa que vai passar uma energia positiva. Eurico, agradecer a tua disponibilidade e a tua partilha e desejar-te muito sucesso para a tua carreira e o que precisares do novo canal, dispõe. Futuramente se calhar transmitir os jogos da União, por isso olha, mais uma vez agradecer a tua presença. Obrigado eu e parabéns pelo trabalho que tens feito e que continues com esse excelente trabalho de promover toda esta região. Obrigado, Eurico. Quanto a si, obrigado por ter assistido e não se esqueça de praticar desporto. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.